Enquanto o fato não entra, eu comecei a live um pouco mais cedo para trocar algumas ideias convosco. E eu gostava de. Eu ia pôr aqui um som de fundo, mas vai assim. Gostava de fazer uma revisão do ano sobre como é que o ano está-vos a correr até agora. Porque esta questão de revisar o nosso ano, mês e semana é uma rotina muito importante na nossa carreira. Porque se nós não fazemos a revisão, acabam existindo leaks, vazamentos, erros que nós temos no nosso dia a dia que nem nos damos conta, que nem temos a consciência deles. E a tomada de consciência é o primeiro passo para a melhoria. Muitas vezes só a tomada de consciência já é mais que 50% da resolução do problema. E então é isso que eu quero fazer convosco. Quero saber como é que está a correr o vosso 2026. Vocês estão a conseguir cumprir com as vossas resoluções de ano novo? Porque existe uma tendência forte, é como se fosse uma força gravitacional para os velhos hábitos, para os velhos costumes. E se nós não estivermos firmes nas nossas resoluções, nas novas metas, o mais provável de acontecer é voltar para o modo antigo de fazer as coisas. Por isso, digam-me aí no chat como é que está este começo de ano. A importância da revisão constante, também muito importante, como eu disse anteriormente, ter o hábito de, nem que seja ao final do dia, ao final da semana, ao final do mês, de parar e dizer: Oh, deixa-me analisar o que é que aconteceu. Deixa-me ver se eu consegui cumprir com as minhas rotinas de estudo. Se volumei como gostaria. Joguei focado como deveria. Porque se não existir esta revisão, é muito fácil de patinar e de voltar aos tais hábitos antigos. Vamos fazer aqui uma story. Story of my life. Para o Instagram, anunciando que estamos live. We're live, baby. Mas este hábito de vocês analisarem o que tem acontecido é um hábito muito importante de performance. O que acontece que com os jogadores que trabalham comigo é que eu obrigo, de certa forma, ou eu sou um canal para eles fazerem esta autoanálise constante. E então, se vocês não têm esse compromisso externo, procurem uma maneira de, pelo menos, criar compromisso interno, de fazer a revisão convosco próprios. Oi, Artex, o famoso Pelé do póquer, não é? Boa tarde a quem está a entrar na live, pessoal. Só estou fazendo aqui um story rápido. We're live, baby. We're live. A imagem aqui ainda está escura para burro, foda-se. Mas eu quero ficar a favor da luz, lá está, para dar este background, mas depois a fatura chega. Eu estou fazendo isso nos dias off, terças, quintas ou sábados, mas sinto que preciso ter muita mais disciplina todos os dias, principalmente de estudo e revisão de spots. Quando zeramos make-up e estava na downswing, parece que sempre tiro o pé porque ficou mais fácil. É isso, essa é uma grande armadilha, também a armadilha do sucesso. Quando as coisas estão a correr bem, há uma tendência forte para nos acomodarmos. E então é preciso prestar atenção a esse pormenor e não nos deixarmos cair nessa tentação do conforto, porque quando as coisas estão a correr bem, se nós continuarmos a performar no nível de excelência,
a procurar melhorar a parte do mindset, as rotinas, o estudo e etc., nós multiplicamos essa boa fase. Então, uma fase que já estava a ser boa pode se tornar muito boa ou excelente. E eu sinto que é exatamente o contrário, manter a disciplina e estudar mais. É isso. Eu às vezes até gosto de dizer que é entrar no modo psicopata, que é as coisas estão a correr bem, é? Então eu vou trabalhar ainda mais e melhor. Porque aí nós estamos a ajudar a sorte a se manifestar a nosso favor. E eu sei que não é fácil, é contra a natura. Tira o básico bem feito todos os dias. Pois é. E não há novidade nenhuma, não há segredo nenhum, pessoal. É mesmo repetir o básico. Pá, é repetir o básico. Fazer o básico bem feito. É simples, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. Ok, mano. Vai assim. É porque quando nós fazemos a nossa revisão e identificamos algo que não está a correr bem, nós conseguimos identificar também qual é a parte do processo que está a falhar. É como se fosse um software. Quando nós estamos, e neste caso, nós na Elite Performance estamos a desenvolver o software que é o Performance Manager, que alguns de vocês devem conhecer, e quando nós identificamos um bug, ali uma funcionalidade que não está a funcionar bem, o que é que fazemos? Vamos aos logs, vamos à programação para entender onde é que falhou, onde é que está o leak, onde é que está o buraco. Então a nossa review da performance também tem esse mesmo fim. Não é avaliar ou revisar para condenar ou julgar, é sempre revisar de uma forma objetiva e prática de ok, eu fiz isto bem, top, está a funcionar, eu falhei nestes pontos, porquê? Eu estou-me a desfocar no grind, porquê? É porque eu tenho o telefone aqui à frente do computador ou à frente do ecrã, ou é porque eu tenho volumado demasiado e depois jogo demasiados dias e depois quando chego ao final do grind já não tenho energia. Portanto, esta análise não é para bater em ninguém, não é para condenar, é para entender como é que nós funcionamos, como é que o nosso plano está a ser executado. Porque o plano nunca vai ser perfeito, porém está em constante aperfeiçoamento. É isso que procuramos, o constante aperfeiçoamento. Pois a análise ou a review ajuda-nos a corrigir antes que o problema se agrave. Porque o póquer tem esta característica de que, tanto para o bem como para o mal, nós só conseguimos identificar a olho nu, por assim dizer, a melhoria ou o deterioramento do nosso processo após 3 ou 6 meses. Imagina, tu podes estar numa boa fase agora de póquer, com bons resultados e pronto, ia ser bem sucedido. Mas se o teu processo começar a se deteriorar, tu não vais notar isso nem hoje, nem amanhã, nem no domingo. Tu vais notar esse deterioramento do processo daqui a 2, 3, 6, 9 meses. Que é quando tu chegas a um spot que tu vês que já não ganhas há 3 ou 6 meses. Tu vês que tens um make-up grande e aí é que cais na real de foda-se, pois foi. Foi quase aquela mudança milimétrica dia para dia de ok, olha, hoje não vou estudar tanto. Ou hoje as coisas estão a correr bem, hoje vou permitir abrir uma stream ao lado enquanto jogo póquer. E são essas mudanças subtis que vão se acumulando, o efeito dos juros compostos, elas vão se acumulando e depois geram os bons ou os maus resultados. Para o bem, o mesmo acontece. Imagina, estás numa má fase de resultados, numa má fase da tua carreira. Tu de repente começas a engrenar nas tuas rotinas de estudo, começas a jogar com seriedade, começas a ser verdadeiramente profissional, mas isso nem sempre se reflete no imediato ou no curto prazo. Quase nunca, na verdade. Tem muitos jogadores com quem eu trabalho que os grandes resultados, os resultados mesmo palpáveis, só vemos entre 3 a 6 meses, nesse espaço de tempo. Porque o póquer funciona assim, para o bem e para o mal.
Concordam comigo? Ainda não fiz a story dele. Eu pessoalmente faço a minha review no domingo. Ajuda-me bastante a entender o que é que aconteceu na semana e também aproveito e já faço um planeamento para a semana seguinte. Estamos live. O fato entra em menos de 10 minutos, em menos de 15 minutos, aliás. Só fazendo aqui o story, pessoal. O meu áudio está bom para vocês? Let it be, let it be, let it be. Ok. É exatamente isso que estamos falando, porque a nossa mente nos engana o tempo todo. Precisamos sofrer 2, 3, 4 meses errando e jogando mal no basic game, verdade. Sem parar e ajustar tudo no off-poker e na parte técnica. Porque esperamos isso acontecer para daí acordar e voltar a ser vencedor. Pois é, Martim, mas Elias, o ser humano é assim, precisa sofrer antes, pois muitas vezes o sofrimento é o motor da evolução, mas não precisa de ser assim. E uma maneira que eu encontrei ser bastante efetiva com os jogadores e comigo é ter a cobrança externa. É ter alguém que nos ajude a manter comprometidos com o processo. Neste caso, ter um coach, ter um grupo de amigos que também estão numa pegada bastante séria. Mas quanto mais fechados nós estamos na nossa bolha, mais fácil é de cair nestas tentações do se acomodar, do conformismo. Ok. E esta review também ajuda-nos a voltar ao foco e à execução correta. Ok? Portanto, pessoal, isto é simples, mas não é fácil. Voltando a essa premissa. A minha sugestão nesta questão da review é vocês sistematizarem este hábito. Não deixem a review ao acaso. Definam um dia da semana, um horário e já sabem, ok, domingo ou no vosso caso até sábado, se calhar é melhor porque domingo já é o dia de grind, é o vosso primeiro dia da semana. Mas definam um dia que vocês já sabem que é para fazer esta review. E notem, esta review não tem que ser algo complexo. Pelo contrário, quanto mais simples, quanto mais básico, melhor. E podem dedicar algo como 10 minutos a fazer uma análise. Não é o ideal. Contudo, é muito melhor do que não fazer análise nenhuma. Mas comecem com 10 minutos de cada vez e aos poucos vão aumentando essa intensidade. É a minha sugestão. Essa profissão é muito solitária. Facts. Jogar póquer é uma profissão mesmo bastante solitária. E é por isso que nós temos que contrabalançar essa natureza do jogo com network, com grupos que nós nos identifiquemos, que nos entendam e que nós também os entendamos. De 1 a 10, digam-me aí como é que está o vosso grupo, o vosso network no póquer. Em que 10 é o equilíbrio perfeito de network e 0 é tipo zero network. Só para eu ter uma ideia. Opa, Nelepão, seja bem-vindo. Também aqui o nosso Tempos também, boa tarde. Aqui os nossos fiéis viewers da Twitch que participam sempre das nossas lives. Network ruinzinho. Não? Ok. Tempos, mas tu jogavas num time, não era? Nexploit ou não? Não, acho que não era Nexploit, mas é isso, pessoal. Network, muito importante no póquer. Pois é, vocês não são os dois de Curitiba?
Eu acho que sim. O Elias e o Nalebs. Ok, estou por conta agora. Era na BBZ, pois era. É isso, eu estava na dúvida tempos entre BBZ e Exploit. Mas tempos, como é que tu podes colmatar essa falta de network jogando por team? Não, jogando a solo, jogando por conta. É porque é muito, e até há aquela frase que se ouve bastante no mundo do desenvolvimento pessoal e etc., que é não é sobre o que tu sabes, é sobre quem tu conheces. E eu acho que não é tão extremista assim, mas o network e o grupo onde nós estamos inseridos, lá está o ambiente, e eu ontem estava a falar disso com o Elias, o ambiente determina muito o nosso estado mental, o nosso progresso, a nossa motivação. Ok, temos. E estar ativamente à procura de fazer esses pontos, de fazer essas conexões, mas mandar mensagem a jogadores que vocês se identifiquem e que vos podem ajudar e que vocês também possam de alguma forma agregar a eles. Mas a meu ver, é isso, ter uma atitude proativa nesta busca de network é muito importante. Ok, vamos aqui aos próximos pontos. Clareza sobre os teus KPIs. Isso, boa. Clareza sobre os teus KPIs. O que são os KPIs? São os Key Performance Indicators, ou seja, são os pontos mais importantes da tua carreira que, bem executados, aumentam significativamente as tuas chances de seres bem-sucedidos. E quais é que são os KPIs mais importantes na carreira de um jogador de póquer? Digam-me aí. No fundo, quais é que são os parâmetros, as maiores causas dos resultados? Porque eu gosto de olhar para a carreira do jogador de póquer como quase uma empresa. O jogador é um empresário. Inclusive, há um livro que eu curti muito, que li no passado, tem mais de 10 anos, que era o livro de um cara que era patrocinado pela PokerStars na altura, que era o Leather S, acho que é assim que se diz, e o nome do livro é Treat Your Poker Like a Business. E então, olhares para a tua carreira como um negócio. E se olhares para ela como um negócio, tu tens que saber quais é que são os teus KPIs para veres também o progresso do negócio. Vamos ver. Ah, Floripa, ok. Onde ele é de Floripa, ok. O Elias é que é de Curitiba. Ok. Eu ainda estou a desenvolver a minha geografia, conhecimento de geografia de. Ah, ok, ok. Ah, pois é, pronto. Então estava correto. Portanto, os KPIs, foco, estudo, planeamento, feedback, boa. Conhecimento técnico, execução, consistência, boa. Hum, o estudo, obviamente, é muito importante. O estudo deve ser, imaginem, por exemplo, o Ramon Dini, que é um cara que eu curtei do Brasil e está no fisiculturismo. Quais é que são os KPIs mais importantes dos atletas de fisiculturismo? É o treino, é o estudo, não, é a alimentação e é o descanso, o sono. São os três KPIs. Ele não pode ficar, ou não se pode focar só no treino, porque mesmo que ele tenha um treino 10 de 10, mas o descanso é um 2 de 10, ele fica muito aquém dos seus verdadeiros resultados ou do seu potencial. Então ele tem que performar muito bem nestes três KPIs, encontrar o melhor equilíbrio possível. Nós, enquanto jogadores de póquer, os KPIs é o estudo. Imagine, o estudo é como se fosse a nutrição, a alimentação. O grind é como se fosse o treino do Ramondino. E qual era o outro? Ah, e o descanso também, que é o igual para os dois, o descanso para o atleta de fisiculturismo e o descanso para o jogador de póquer. Porque o descanso vai nos ajudar a depois a imprimir intensidade no grind, portanto, jogar com qualidade alta, mas o descanso também ajuda-nos a assimilar a informação que nós aprendemos no estudo. Verdade. Confiança, muito importante. E a confiança vem dos KPIs estarem bons. Também, outra verdade.
Porque se eu estou a jogar bem, e a jogar bem é uma boa qualidade técnica, mas para eu ter uma boa qualidade técnica eu tenho que ter um alto nível de foco. Porque não dá para jogar bastante bem e jogar desfocado. Então, opa, Nando, e obrigado a toda a gente que está aqui a seguir o nosso canal na Twitch. A confiança vem de um processo de qualidade. Quando eu estudo, quando eu jogo focado, quando eu sou sério com o meu trabalho, estes fatores, estes KPIs bem executados geram-me confiança. Portanto, eu não estou dependente apenas da confiança dos resultados, que é o que 99% dos jogadores fazem ou dependem. Quando o póquer está a correr bem, quando estão a obter bons resultados, estão confiantes, top. Quando os resultados não estão a aparecer, eles estão sem confiança. E esta é uma maneira muito frágil de manter os níveis de confiança. Então precisamos de descentralizar, que é um termo que se fala muito no mundo das criptomoedas, mas eu gosto de aplicá-lo ao póquer. Descentralizar as nossas fontes de confiança. E o que é isto na prática? Ok, eu sinto-me confiante com os resultados, eles contribuem, com certeza, não vamos ser hipócritas, mas também eu vou buscar confiança ao volume de estudo e à qualidade de estudo, eu vou buscar confiança à minha capacidade de concentração nas mesas, vou buscar confiança à minha grade também, de estar a fazer uma boa grade, a jogar o número certo de telas, se não estou a exagerar, ou não estou a exagerar em reentries ou max late regs. E entre outros fatores, vou buscar confiança ao meu network, aos jogadores com quem eu estudo, aos meus mentores, às aulas que eu participo, como esta, por exemplo. O Skinny disse: achas que a pulseira WUP é importante para um jogador de póquer? Eu não acho que seja importante nas primeiras fases, no sentido de o WUP vai dar ali aquele extra 5 ou 10% de performance. Mas 90% ou 80% da performance vem de ser sério com o estudo e ser consistente, ter rotinas de estudo, jogar extremamente focado, sem distrações nenhumas, sem permitir um YouTube, um podcast, só porque eu estou a começar a ação ou porque estou a terminar a ação vou abrir um podcast. Não, isso não pode existir. Vem também do volumar, o volume também é parte, obviamente, muito importante do trabalho, mas também é muito importante para o estudo, o volume, porque sim, o volume de grind. O volume de grind é muito importante para o estudo, era isso que eu queria dizer, porque o grind em si é também um estudo dinâmico, porque é o estudo na prática. Tens o lado teórico, que é o estudo que fazes com os softwares, nas aulas e etc. Mas depois tens o estudo dinâmico, que é a prática, que é o colocar em ação o que tu tiveste a estudar. Além da dieta, treino, beber muita água ao longo do dia, estudos, o sono é muito importante. Pois é, foda-se. O sono, ok, o sono tem um poder gigante de definir um pouco a nossa performance e, sobretudo, a parte do controle emocional, porque o sono é o pilar principal da regulação do nosso sistema nervoso. Se o nosso sistema nervoso fica comprometido por uma falta de qualidade de sono, nós à partida também já não vamos ter tanta capacidade de gerir emoções. Com aquele sono melhor nem grelhado no dia seguinte, vai rasgar dólares, terá dia off e só estudar. É uma boa opção, Elias, com certeza. Mesmo que o próximo dia seja domingo, se não dormir bem sábado, pode dar GG no domingo. Pode dar GG no domingo ou pode minimizar, ou reduzir o número de telas ou reduzir o tempo de grind. Também são opções válidas. Ok, pessoal. Então vamos chamar o nosso convidado do dia, Big Fat